Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor novamente. E aí nós vamos agora para o terceiro vídeo, falando e lendo acerca desta obra aqui do teólogo e doutor Wayne Grudem, sua teologia sistemática. O primeiro vídeo essa playlist de praticamente 5 a 6 vídeos, ela está voltada sobre a obra do Espírito Santo, especificamente sobre a obra do Espírito Santo. O primeiro vídeo nós já tratamos sobre base ou explicação e base bíblica. E aí nós, dentro desse contexto, dentro dessa matéria, o autor ele vai desenvolver, que nós fizemos, ou demos início no segundo vídeo, que era as bênçãos, ou que maneiras específicas o Espírito Santo traz a bênção de Deus. E aí há 4 maneiras específicas. A primeira maneira é o Espírito Santo purifica. A segunda maneira, o Espírito Santo unifica. A terceira maneira, o Espírito Santo revela. E a quarta maneira, deixa eu só encontrar aqui, ela proporciona uma atmosfera divina quando nós... Assim, a quarta maneira é o Espírito Santo capacita. Vamos lá, agora nós vamos para o segundo ponto, de que maneira o Espírito Santo traz a bênção de Deus. O Espírito Santo unifica. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecoste, Pedro proclamou que a profecia de Joel, que é o capítulo 2, dos versículos 28 a 32, fora cumprido. 2 pontos. Mas isso é o que havia sido dito pelo profeta Joel, e acontecerá. Nos últimos dias, declara Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e vossos velhos terão sonhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos capítulo 2, dos versículos 16 a 18. Temos aí uma ênfase na vinda do Espírito sobre uma comunidade de crente. Não somente sobre um líder, como Moisés ou Josué, mas sobre filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas. Todos receberão o derramamento do Espírito Santo dessa vez. No dia de Pentecostes, o Espírito criou uma nova comunidade, a igreja. A comunidade foi caracterizada por uma unidade sem precedentes, como Lucas nos lembra. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com o coração generoso, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Atos capítulo 2, dos versículos 44 a 47. Paulo abençoa a igreja de Corinto com uma bênção que busca comunhão unificadora do Espírito Santo para todos eles quando afirma, abre aspas, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Nesse versículo trinitário, Paulo atribui o aprofundamento da comunhão entre os crentes, não ao Pai ou ao Filho, mas o Espírito Santo, uma declaração coerente com a obra geral de unificação do Espírito Santo na igreja. Essa função unificadora do Espírito é evidente também quando Paulo diz aos Filipenses: se há, pois, algum encorajamento em Cristo, alguma consolação que vem do amor, alguma participação no Espírito, alguma afeição e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, estando em plena conformidade e sendo de uma só mente. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. De modo semelhante, quando enfatiza a nova unidade entre judeus e gentios na igreja, o apóstolo afirma que, por meio deles, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, Efésios 2, 18. E que no Senhor eles são edificados para serem uma nova casa de Deus pelo Espírito, Efésios 2, 22. Quando ele quer lembrar a igreja da unidade que deve ter como cristãos, exorta-os a buscarem diligentemente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, Efésios 4, 3. Então, o que o autor quer que nós entendamos neste segundo ponto, nessa segunda atividade do Espírito Santo, das bênçãos relacionadas a Deus? É que o Espírito, ele unifica, ele traz conformidade, ele traz comunhão, ele faz questão
que a igreja entenda que precisamos estar unidos para que a obra de Deus se cumpra totalmente em nossas vidas. Continuando a leitura, ao discorrer sobre os dons espirituais, Paulo também repete esse tema da obra unificadora do Espírito Santo. Embora possamos pensar que pessoas com dons diferentes não se relacionariam facilmente umas com as outras, a conclusão de Paulo é exatamente oposta. Dons não podem, dons diferentes nos aproximam, porque somos forçados a depender um dos outros. E ele diz, o olho pode dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Esses diferentes dons são habilitados por um só e o mesmo Espírito que os distribui individualmente e conforme deseja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. De tal modo que na igreja a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o bem comum. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Na verdade, em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos levados a beber de um só Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A ideia de que o Espírito Santo unifica a igreja também é evidente no fato de que discórdias, ciúmes, rivalidade, dissensões, divisões, Gálatas 5:20, são desejos da carne, que estão em oposição a sermos guiados pelo Espírito, lá em Gálatas 5:18, e conferir também o versículo 25. E o Espírito Santo é o que produz amor em nosso coração, Romanos 5:5, Gálatas 5:22, Colossenses 1:8. E seu amor une perfeitamente todas as coisas, Colossenses capítulo 13, versículo 14. Portanto, quando o Espírito Santo está operando de maneira poderosa numa igreja para manifestar a presença de Deus, isso se evidenciará numa bela harmonia na comunidade dos cristãos e num amor transbordante. Pronto, encerramos mais um vídeo, e aí falando sobre o Espírito que nos unifica, tá bom? E até o próximo vídeo, que Deus em Cristo vos abençoe.